começar também esta entrevista, este bocadinho que vamos estar aqui hoje, para dizer que os maestros, a direção, os alunos, os professores, a própria comunidade são de facto elementos muito importantes para a sociedade, para a SIC e para as coletividades, mas sem dúvida que sem os músicos não era possível a SIC chegar onde chegou e ter tido este tempo de 125 anos e esta longevidade. E sem dúvida que os músicos acabam por ter que dispensar muito do seu tempo, da sua vida pessoal e às vezes também da vida profissional para se dedicar a algo que começa por ser um hobby, mas que com o tempo é algo que tem muita responsabilidade e que deixa um bocadinho de ser o hobby para ser também um compromisso. E por isso hoje temos este painel que decidimos juntar antigos músicos da nossa casa, com tempos diferentes, com idades diferentes, com alturas diferentes e que nos podem transmitir, e que é isso que também queremos deixar, a experiência deles dessa altura, e o que foi a SIC para eles e para a vida deles durante o período que estiveram. Vamos também, neste momento, fazer uma coisa um bocadinho diferente do que temos feito até agora, e vamos convidar as pessoas que nos estão a assistir, e se tivermos ex-músicos entre eles, e que caso queiram partilhar connosco alguma experiência ou algum momento que para eles foi marcante na SIC, podem deixar essa vontade nos comentários do vídeo do Facebook, que tentaremos integrá-los nesta conversa 2, 3, 4 minutos, para também poderem deixar o seu testemunho e poderem partilhar connosco também essas vivências e aquilo que a SIC lhes deu. E sem mais demoras, podemos passar para as apresentações, começando com o Sr. Francisco. Desde já, muito obrigada por ter aceito este nosso convite e esta nova forma de nos juntarmos, não é? Das novas tecnologias, que às vezes não é fácil. Muito obrigada. E passando às apresentações, o Sr. Francisco nasceu a 6 de agosto de 1942 e é natural de Coruche. Neste momento está reformado, mas foi um homem dos 7 ofícios, pois desempenhou diversos cargos como mecânico, empresário, escriturário, entre outros. Com os seus 78 anos, tem muitas histórias para nos contar sobre Coruche, mas especialmente sobre a nossa SIC, que vamos querer que partilhe connosco. Iniciou o seu percurso musical em 1955, na SIC, quando começou por aprender o solfejo, como todos nós, e posteriormente começou a tocar clarinete. Teve a sua antestreia no dia 28 de novembro de 1955 e estreou-se então no dia 1 de dezembro do mesmo ano. Após um acidente de trabalho, o Sr. Francisco teve de deixar o clarinete e foi então que começou a aventura pelos instrumentos de metal. Tocou trompa, depois fliscorne e trompete e mais tarde o bombardino, aquele que considera ser o instrumento mais lindo de uma banda pelas melodias de contracanto que tanto adorava fazer. Foi ainda integrado na direção da SIC como secretário e presidente, cargo que ocupava quando a coletividade celebrou o seu centenário. Em 2005, por ocasião dos seus 50 anos de atividade, foi homenageado pela SIC com um quadro e um diploma, uma placa da Câmara Municipal de Coruche alusiva à data e uma medalha da Confederação Portuguesa de Coletividades de Cultura e Recreio, e foi nesse momento que terminou a sua ligação direta à SIC. Muito obrigada, Sr. Francisco, pela sua presença. Seguidamente passo a apresentar a Patrícia, que foi também convidada porque gostámos muito desta ligação de pai e filha e de toda essa, também da família, que tanto falamos da família e efetivamente existem laços familiares dentro da banda. A Patrícia nasceu a 9 de novembro de 1980 em Évora e foi em Cruz que cresceu. Sempre gostou de música e esta sempre esteve presente ao longo da sua vida, tendo ingressado na Escola de Música da SIC, ainda muito nova por influência do seu pai. Quando entrou, os seus pais gostariam que tivesse aprendido flauta transversal, no entanto, depois do solfejo, foi o saxofone o instrumento por qual se apaixonou. Aos 17 anos, prosseguiu os seus estudos em Lisboa, onde se licenciou em Estudos Portugueses pela Universidade Nova de Lisboa e posteriormente fez um curso no Centro Protocolar de Formação para Jornalistas.
É isso, não é, Patrícia? Ok. Eu coloquei sem Jorge porque era mais simples. Isso mesmo. Após o curso, começou a trabalhar em jornalismo, profissão que exerce há 15 anos, e atualmente podemos vê-la no Canal 11. Depois de se mudar para Lisboa e ingressar no mercado de trabalho, a permanência na banda tornou-se um desafio, pelo que se viu obrigada a cessar as suas funções, recordando, no entanto, que foram anos de muito boas memórias. Obrigada, Patrícia, pela tua presença. Obrigada eu pelo convite. Passamos então para o Zé. Zé, pode ser Zé, não é? O Zé nasceu em 1993 e é natural de Coruche. Com 6 anos de idade, ingressou na Escola de Música da Sociedade de Instrução Coscense, sendo o bombardino um instrumento escolhido, estreando-se 4 anos depois no concerto de aniversário da SIC. É licenciado em Teatro pela Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa, terceiro grau no canto lírico pela Escola de Música do Conservatório Nacional e mestrando em Ciências da Comunicação. Ao longo do seu percurso, concluiu ainda o curso técnico de Gestão e Marketing de Projetos de Média e Grande Dimensão, o curso de Business Political Career Coaching e Comunicação Neurolinguística. E em abril de 2016 recebeu uma bolsa da IAPMEI, Ministério da Economia, para o desenvolvimento de um projeto de valorização da identidade dos territórios de baixa densidade demográfica. Tendo um vasto currículo profissional, tendo trabalhado como ator e cantor lírico, participado em diversas longas e curtas metragens premiadas, como produtor, diretor de produção e criativo em diversos projetos e como responsável pela criação de vários programas sociais. Desde 2017 até ao presente, integra a equipa da Partenia Consulting. É isso, Zé? Como diretor de operações e consultor para as indústrias culturais e criativas, tem desenvolvido e implementado projetos na área do empreendedorismo, do turismo, do ambiente, do associativismo e do setor da cidadania e da solidariedade. Zé, muito obrigada pela tua presença, por teres aceito o nosso convite. Obrigada, eu fico com muito gosto, fiquei super contente. Se calhar eu passava já um pouco mais à frente e assim que o David se juntar a nós, eu depois faço uma pequena apresentação do David e vamos então começar. Antes de mais, pronto, quero agradecer a todos os que estão a assistir também e agradecer essencialmente a vocês os 4, aliás, neste momento aos 3, por estarem disponíveis para nos dar a vossa experiência na SIC. Pessoas com caminhos tão distintos e que queremos que nos digam e que nos contem como foi o vosso percurso. Começo então pelo Sr. Francisco. Sr. Francisco, como iniciou a sua ligação à SIC e porquê é que foi aprender música? Olha, Raquel, está a ouvir? Sim, está um pouco baixinho, mas... Então eu aproximo um bocado. Eu comecei em 1955. O maestro na altura morava precisamente ao lado da oficina onde trabalhei e comecei as aulas lá mesmo em casa dele. Nessa altura a sociedade em São Vicente não estava como está hoje, né? Estava bastante demolida. Para que comecei, portanto, com os solfejos, com todos, e isto em 55. Portanto, no dia 28 de outubro, não, 28 de outubro, exatamente, saí com a banda, fomos a Vendas Novas, mas acabámos por não fazer serviço nenhum, porque aquilo era tanta gente, que, como eu expliquei há dias, que tivemos que andar com os instrumentos no ar, não se conseguia tocar. Depois saí no 1º de dezembro, que aliás era a data que normalmente os aprendizes saíam, era sempre a 1 de dezembro. A partir daí, pronto, eu comecei com o clarinete, depois tive um acidente de trabalho, como já disseste, deixei de poder trabalhar com um instrumento de palheta, não é? E passei a tocar trompa. Mas eu não gostava da trompa, aquilo pá, não é nada.
E então, tive pouco tempo com a trompa, até que passei a tocar por Liscorne, com o senhor Joaquim Claro. Entretanto, começou a haver 2 trompetes, que era o senhor Ernesto Cartucho. Eu digo Cartucho porque era mais conhecido assim. Era, aliás. E o António Lopes, que era o pequenito, nós chamávamos o Donancha. E então fui tocar trompete. Mas, entretanto, entra o Formigão e o Formigão entendeu que eu devia ir, era tocar de bombardino. Quer dizer, andei a saltar de um lado para o outro a tapar buracos. E foi em boa hora, porque realmente o bombardino para mim é o instrumento mais bonito que há numa banda. Isso é a minha opinião, claro. Respeito a de todos. De maneira que... Eu acho que o José concorda, não é? Né? Naturalmente concordo. Concordo, com certeza. De maneira que os anos foram passando, até que chegaram os 50, não é? Aos 50 fiz pedi admissão, assim, pedi admissão. Mas foram anos bons, foram anos extraordinários, conheci vários maestros, aprendi com o maestro Eloy José, depois veio o Sr. Formigão, não, minto, a seguir ao Eloy José veio o Sr. Portalete, que era de Monforte. O Portalete, depois veio um senhor aqui da Moita. Depois então é que veio o Sr. Formigão. O Sr. Formigão esteve aqui vários anos e o Sr. Formigão, coitado, também tinha que acabar, não é? Veio o Alberto Fonte Santa. Não sei se já falei no Ricardo Vieira, mas... Não, ainda não. Antes do Fonte Santa veio o Ricardo Vieira, que era um sargento do Exército. Não sei se o Carlos conheceu o Ricardo Vieira. Portanto, a seguir ao Ricardo Vieira veio então o senhor Formigão e o Alberto Ponte Santa. Estou aí dentro do meu. Estou aí dentro do bolso. Desculpa. Veio então o senhor Alberto Fonte Santa e pronto, a seguir ao Alberto Fonte Santa veio o Rogério Silva e agora o Sr. Carlos cá está. Exatamente. A minha passagem por aqui foi essa, pronto, foram 50 anos que estive na banda. Muito obrigada, Sr. Francisco. E aqui podemos comprovar, sem dúvida, que é uma história muito rica e com muita gente e com muito sucesso, sem dúvida. Passo agora a palavra para o Zé. Zé, num tempo diferente, com algumas pessoas diferentes, não é? Algumas delas foram comuns. Como é que foi o início da tua ligação à SIC e como é que achas que a música contribuiu para a pessoa que és hoje? Em primeiro lugar, deixa-me só agradecer mais uma vez o convite, agora a todos. Em segundo lugar, olá Patrícia, há tantos anos que eu não te vejo. Olá, sim, porque nós estivemos, tanto eu como o Zé, como o meu pai ainda tocava quando tu estavas e eu. Exatamente. Estas 3 gerações estiveram todas juntas. Estivemos lá, é verdade. E isso é fantástico. Depois, o que me levou à banda, posso dizer que foram as más companhias, chamada Minha Irmã, portanto foi por causa dela que eu acabei por ir para a banda e com muito gosto tinha, eu na altura, eu não sei se, eu acho que tinha 6, 7 anos, sei que ainda não tinha aprendido a ler ainda como deve ser, portanto o primeiro alfabeto que eu aprendi foi a ler música e acho que isso foi sem dúvida um ponto extremamente crucial no desenvolvimento da minha personalidade e também da forma como aprendi a olhar para o mundo.
Eu entrei na banda, creio que na altura, não sei se ainda estávamos com o Sr. Gualberto, se já tínhamos passado para o Rogério. Era com o Sr. Gualberto, eu acho que ainda... Eu acho que sim também, porque eu também apanhei. Exatamente. Lembro-me, quando era puto, eu tinha um medo gigante do bombo. O bombo a sala não estava como estava agora, mas eu lembro-me quando ia ter com a minha irmã, buscá-la às 4 da tarde do ensaio, porque acabava a escola de música e começava o ensaio da banda, eu ainda não estava na banda, e tinha um medo gigante do bombo, então passava sempre tapado, quase tapado com a cara, com medo do bombo. Tenho essa memória sempre que entrava naquela sala de ensaios. Depois tenho uma do bombo para contar. Ok. Olha, agora falando, faz um bocadinho fora de brincadeiras e falando também da importância da música e naquilo que ela me trouxe de coisas boas para a minha vida. Olha, eu acredito piamente que a aprendizagem de uma disciplina artística, seja ela qual for, seja a música, o teatro, a dança, a pintura, a escultura, são extremamente importantes no desenvolvimento cognitivo das crianças e também no processo de desenvolvimento da personalidade. Portanto, eu fui um sortudo, não só por ter começado pela música, e que sem dúvida que marcou depois todo o meu processo e toda a minha formação a nível do teatro. Ainda hoje, quando trabalho nesta área, acabo sempre por trabalhar de uma perspectiva mais musical, mesmo quando estou a gerir equipas ou quando estou a gerir projetos. Quase tudo tem que funcionar como uma banda, como uma orquestra, onde todos são importantes. E acho que aqui aprendi não só a importância do trabalho em equipa, essa maturidade, nós sabemos o nosso lugar e sabemos que em conjunto conseguimos criar algo que é maior do que nós. Aquela regra que se costuma utilizar no cinema, que é 1 mais 1 igual a 3 e não igual a 2. Ou seja, a nossa soma de todos acaba por ser sempre maior, e isso é muito importante, pelo menos foi muito importante na minha maneira de ver o mundo. Depois, a questão da disciplina, principalmente naquela parte extremamente chata que é o solfejo, e que tantos anos eu lá estive. A lição 18 do Freitas Gazul, que nunca mais vou esquecer. Nem eu. Acho que ninguém vai esquecer a lição 18. E depois havia a lição 40, que era igualmente, que era a recepção do instrumento. Eu lembro-me que na altura eu não queria tocar bombardino, não estava nada convencido. Eu queria o trompete, ou queria clarinete, que sim, assim uma coisa desse género, já não me lembro muito bem. Tirando isto, depois de ultrapassada a minha primeira teimosia, queria tocar violoncelo, que em casa sempre foi essa a guerra, eu queria violoncelo, violoncelo, violoncelo. Depois, quando cheguei à banda e percebi que não havia violoncelo, isso não queria estar. Mas depois fiquei e acabei por ficar com o bombardino e fiquei muito, muito bem entregue. E sim, concordo com o Sr. Francisco, é o melhor instrumento de todos, não há dúvida. Desculpa, Patrícia, desculpa, Raquel. Mas pronto, temos que puxar a brasa também à nossa sardinha. E foi quando entrei, que estava o Sr. Francisco e estava também o Luís, se não estou em erro. Exatamente. E pronto, eu acho que acabou, esta foi talvez os pontos principais que eu aprendi com a música e que transporto para o meu dia-a-dia e para a minha, apesar da minha curta idade, para o meu trabalho até aqui, para a minha experiência, e acho que foi sem dúvida um ponto crucial. Obrigada, Zé, concordo plenamente contigo e revejo-me nessas palavras completamente. Senhor Francisco, Patrícia, desculpa, íamos passar para ti, mas vou dar então a palavra ao Senhor Francisco para contar a grande história do bombo que estamos aqui à espera. É uma coisa fácil, aconteceu pronto, na festa da Erra, nos anos 50, por aí, nos anos 50, nós acabava-se o fogo e para não estar, não se vinha para casa, de maneira que não vinhamos para casa, onde é que nós havíamos de dormir? Na igreja. A igreja é assim, tem mais ou menos o piso assim inclinado, do altar, na parte do altar mais alta e a entrada mais baixa. O nosso amigo Cadete, que era quem tocava o bumbo, ficou, portanto, na parte mais alta, com o bumbo. E depois o bumbo ao lado dele, naquela altura dormíamos numa esteira. Depois é que passamos a dormir na casa do povo, já com umas placas de espuma, já se ficava melhor. Mas nesse ano, foi para aí em 1957, para aí, mais ou menos, o Cadete deita-se ao lado do bombo e o pessoal, aquelas 3 ou 4 horas,
queria descansar um pouco. Que era um pai 4 ou 5 da manhã, rebola o bumbo. Para a igreja abaixo, toda a gente acordou com o bombo do cadete, acordou aquela gente toda. Aquilo foi uma festa. Imagina o susto que foi. O Cardoso, era o Guilherme Madenaia, era os velhos todos. Se calhar o único nessa altura que está ainda vivo sou eu. E bem, não estou a ver. Foi essa e foi depois uma outra numerosa. Nós dormíamos mesmo em frente ao coreto. Dormíamos. Passávamos um bocadinho da noite, não é? Repousavam. O pessoal queria a música e já estávamos nós todos quase a dormir. Começam as pancadas no portão. Tivemos que ir à chuva, estava aquela cacimbazinha a cair. Tivemos que ir para a chuva tocar porque aquela gente não queria a música. São episódios que ficam que não se esquecem. É muito bom termos esse testemunho. Coisas que agora já não são bem assim, mas é muito bom. Patrícia, então vamos passar para ti. A presença das mulheres na banda só foi possível a partir de 1974 e veio quebrar aquele caráter exclusivo de masculino que a banda tinha. E, portanto, também quisemos ter uma mulher aqui presente que nos pudesse dar o seu testemunho. E perguntámos-te se ainda recordas o primeiro dia em que vestiste a farda da banda e tiveste o teu primeiro serviço e qual é que foi a sensação dessa estreia? Eu não gostava nada daquela roupa, ficava-me super larga, o casaco ficava-me enorme. Tu lembras-te, pai? Eu detestava andar com aquele casaco super largo e as meias brancas. E as meias brancas. Estava sempre a dizer que não gostava das meias brancas e os sapatos pretos. Pois já íamos de saia. Já íamos de saia, sim. Mas depois... A boa notícia é que já não há meias brancas, Patrícia. Pronto, olha, isso é bom, estás a ver. Mas sim, de facto o meu casaco era super largo. Lembro-me que depois, porque o que acontecia era que nós usávamos roupa, experimentávamos da roupa que estava lá, nada era feito à medida, não é? Íamos experimentando da roupa que havia de outras músicas, outras mulheres músicas que estavam lá. E então recordo-me que a minha roupa estava super larga e que não me sentia nada feminina naquilo, não é? Então achava que não gostava nada de me ver. Sei que depois, entretanto, também, se calhar usufruindo um bocadinho do facto da minha mãe ser costureira, ela me arranjou e então a coisa depois melhorou um bocadito. E comecei a gostar um bocadinho mais, não das meias brancas, obviamente, mas de tudo o resto a coisa melhorou um bocado. Mas sim, era assim uma sensação diferente. Gostava no verão porque não tínhamos o casaco, não é? Porque acho que no verão tínhamos a camisa branca, quando íamos tínhamos a oportunidade quando íamos às corridas de touros, não era? Neste momento é azul, manga curta. Azul, de manga curta, pronto, era isso. Que não tinha o casaco porque dava aquela sensação assim mais pesada, mas sim, era sempre bom porque era vestir a camisola, um bocado, por assim dizer, naquele caso vestir a farda, acho que dava assim a sensação de fazer parte do grupo, acho que era uma boa sensação. Não me recordo qual foi o meu primeiro serviço, mas sei que todas essas festas, a festa da Erra, mesmo como é que se chama, quando eram os foguetes às 6 da manhã? Alvorada? Alvorada, achava imensa piada, a Alvorada. Pronto, agora se calhar já não acharia tanta piada, mas piada à Alvorada. Continua assim a mesma. Pois. Sabemos que a tua profissão exige uma exposição, não só a nível televisivo, mas nas redes sociais também, e também exige uma grande capacidade comunicativa. Achas que o tempo que passaste na SIC contribuiu para esse desenvolvimento dessas capacidades? Em termos de comunicação, a única relação que eu vejo mais, e se calhar pegando um bocadinho naquilo que o Zé também estava a dizer, a minha formação musical ajuda-me quando eu tenho que editar peças de vídeo que levam música, a minha capacidade de perceber
o ritmo, quando as imagens devem mudar, isso ajuda-me bastante na forma de edição, isso ajuda-me. Mas se calhar uma coisa que eu se calhar também acho que já tinha um bocadinho, porque sempre gostei muito de música, mas o ter aprendido música melhorou-me um bocadinho, mas eu hoje em dia já não sei nada. Já passaram muitos anos, eu hoje em dia já olho para uma pauta e acho que já não sei nada. E também sei que se pegasse num saxofone as notas iam sair todas iguais, não tenho embocadura, seria tudo diferente. Com certeza. Se calhar Sei quais são, mas não é como andar de bicicleta, mas é quase. Ia levar algum tempo para voltar a aprender, a reaprender, por assim dizer. O que é que eu posso dizer que da comunicação ficou? Talvez também isso, a relação com o grupo, com a equipa, o trabalho em redação, também é muito um trabalho de equipa. Aqui, se eu estou a fazer um jogo ou se estou a terminar um trabalho e há um colega meu, eu já acabei e um colega meu precisa de ajuda, é muito um trabalho de equipa. Eu não saio sem, se um colega meu precisa de ajuda que um jogo que ele está a fazer precisa que eu ajude a acabar, ou um trabalho que ele está a fazer precisa de ajuda. Portanto, há também o trabalho de redação é também um trabalho de equipa. Agora, na exposição em si, ou na comunicação com os outros, não consigo encontrar assim pontos de relação. Não sei, diz-me tu, Raquel, se encontrares aí algum ponto que A ideia foi mesmo, obviamente, que quando nos expomos em equipa, não é um grupo, a banda, não és tu que estás, é um grupo que está. Portanto, considero que a exposição seja um pouco menor do que quando és tu a solo em frente a uma câmara. Mas foi nessa parte de, ok, eu estou a atuar, tenho um público à minha frente, e será que isso te ajudou no sentido de sentir-te mais à vontade nesse aspecto? Eu acho que isso já parte de cada pessoa. Não, acho que o facto de eu estar à vontade, acho que não me veio do facto de tocar em banda, porque eu hoje em dia, se eu fosse para um palco tocar sozinha, eu estaria nervosíssima, mas se eu for para um estúdio apresentar um jornal, não estou, portanto acho que não tem muito a ver com isso. Experiência, não é? Sim. Certo. Agora gostava que falássemos um bocadinho sobre aquele momento que é um dos momentos mais importantes para todos nós que começamos o nosso percurso musical, que é a escolha de um instrumento. Acho que todos nós entramos e pensamos que vamos começar logo a tocar e que vamos ser grandes músicos, e depois chegamos lá e aparece-nos o solfejo e nós pensamos que, poças, não era bem isto que eu queria, não é? Mas considero que isso é um estímulo para atingirmos o nosso objetivo, que é termos um instrumento, e quando chegar aquele momento de podermos escolher o nosso instrumento, ficamos, era mesmo isto que eu queria. E depois começamos o percurso todo outra vez, que é, poças, afinal eu não toco nada, e bora lá começar isto tudo outra vez. Agora começo pela Patrícia. Eu mencionei que na apresentação que os teus pais queriam que tu tocasses Não queriam, eles gostavam e sugeriram, olha, este instrumento era engraçado. Eu não sei se o meu pai tem memória disto, lembras-te? Pronto, eles achavam que era um instrumento bonito, porque nem sei se havia algum na altura, ou na banda eu acho que não havia, estaria para vir, acho eu, e não havia na altura, e que era um instrumento bonito de se tocar. Não havia nenhum instrumento que eu dissesse que era o que eu queria. Eu tinha um órgão em casa, eu gostava muito de piano, que os meus pais me tinham oferecido o órgão pouco tempo antes, acho eu, mas nunca aprendi mesmo, mas eu gostava muito. Portanto, se calhar, diz? Ainda hoje toca o órgão, pronto, toca, só se for por ti que está lá em casa, não é? Não está aqui. Mas como lá está, já estou como o Zé, não havia piano na banda, portanto tinha que escolher ali um instrumento, e estava um bocado naquela, e mais tarde até foi assim um bocado, pá, o trompete é que era, porque era um instrumento diferenciado, porque uma rapariga a tocar trompete ainda era mais diferente, mas depois, não sei, o saxofone acabou por surgir assim à minha frente como que por acaso, sabes? E foi um acaso que acho que funcionou bem, e não acho que tenha sido tão difícil como se calhar seria o trompete, porque como eu sabia a posição das mãos pela flauta, que todos aprendemos na escola, portanto mais ou menos a posição era mais ou menos, era mais fácil, tirando algumas notas, mas era mais fácil, por aí já estava mais guiada para as notas.
E depois também deixa-me dizer que fui muito também acompanhada pela Ana Luísa, que não sei se ainda está hoje na banda ou não, mas que era tipo a minha irmã mais velha ali, porque me guiava muito com o saxofone, porque ela era a que sabia mais daquilo tudo e portanto qualquer dúvida que eu tinha tirava com a Ana Luísa. E acabei por gostar muito do instrumento e pronto, esqueci-me lá dessas ideias dos trompetes desta vida ou de outros instrumentos. É isso, normalmente ou no início ou gostamos muito ou não gostamos nada e depois isto torna-se a paixão e portanto é mesmo isso. E sim dizer que a Ana Luísa foi, neste momento ela já não está na banda, mas foi um elemento também que esteve durante bastante tempo e que também de certeza que tem muitas histórias para contar da banda. Passa então, Zé, para ti, porque o Bombardino? Foi um bocadinho já daquilo que estávamos a falar há bocadinho, a questão da... Eu queria um instrumento que não havia, portanto, depois fui apontando o dedo e sempre o dedo era não está disponível, não há, não está disponível, não há, e acabei por ficar com o Bombardino e acho que a meia hora fiquei, não foi um amor à primeira vista, isso vou já tirar da ideia, não foi mesmo. Mas em boa verdade é o mais perto daquilo que eu queria inicialmente, porque numa orquestra o violoncelo desempenha exatamente a mesma função que um bombardino, portanto, o eufónio, e acabei mais tarde, não foi logo no imediato, mas creio que foi passado já uns bons tempos ter um instrumento. Aliás, eu comecei com um bombardino em dó, se não estou em erro, que era o antigo do Sr. Francisco, se não estou também em erro. Desculpa estar a interromper, mas Não. tu tocavas na clave Fá ou clave Sol? Eu tocava na clave de Sol e depois, entretanto, passei para a clave de Fá e foi quando recebi o bombardino em Si bemol. Exatamente, mas o primeiro que eu comecei a utilizar foi um bombardino em Dó e aquilo não conseguia estabelecer uma empatia com o instrumento. Eu tocava porque tinha que ir às aulas, tinha que estudar, mas nunca foi aquela coisa que me puxasse. A partir do momento que recebi o outro instrumento, para além de ser grande, eu tenho, como vocês sabem, eu sou grande, não é? Então tinha uma coisinha pequenina que sentia-me um bocadinho totó a tocar aquilo. E depois, quando passei para outro instrumento, que era um bocadinho maior, já o Mas tu na altura eras pequenino. Mas era muito gordinho, era Mas grande eras para o muito quadro. pequenino. Mas eras muito pequenino que eu era. É verdade, é sim, senhora, mas também mas sentia-me sempre um bocadinho totó com uma coisa tão pequenina nas mãos. E depois, quando passou para o outro instrumento, aí sim, e eu acho que quando comecei a participar nos masterclasses, que existiam muitos, lembro do masterclass em Montalvo, em Lavre, essas experiências nós passámos uma semana inteira, fui muitas vezes com o Luís estudante, e aí sim comecei a apaixonar-me verdadeiramente pelo bombardino. E acho que foi nesse momento em que a coisa deixou de ser um hobby, para que estávamos a falar de hobbies, e eu comecei a pensar que talvez pudesse ser um caminho que seguir pela música. Depois mais à frente acabei por decidir não fazer, mas estive no limiar de me inscrever na escola da Covilhã, para a ABI, se não estou em erro, para continuar a aprender bombardino. Acho que esse foi o momento de viragem. E aí, a partir daí, foi mesmo uma paixão. Eu lembro-me de dedicar muito tempo a estudar e a trabalhar e tentar ser melhor e a continuar nesta disciplina que tanto o Rogério, na altura, depois como também o Carlos, que acabou depois por ficar como meu professor, me incutiu, e aquele gosto por tentar ser mais e melhor e trabalhar e trabalhar e trabalhar. E já agora deixa-me só dizer-te uma coisa, Patrícia. É exatamente na questão da montagem, a musicalidade e a aprendizagem da música, onde aparece mais vezes. É um frame a mais ou um frame a menos, mas faz muita diferença. E depois não há teoria da montagem que safa aquilo, né? Depois nós não conseguimos justificar. Não dá, porque é que mudas aquele frame naquele sítio? E às vezes dou por mim, estou a ver a peça e estou a fazer assim. E as pessoas do meu lado não estão a perceber porque é que eu estou a bater na mesa, porque é naquele momento que eu tenho que mudar a imagem. Exato. Mas é isto, Raquel. Sim, pegando naquilo também que estavas a dizer dos masterclasses, e acho que quem teve a oportunidade de participar em pelo menos um, compreendo o clique que há entre, ok, tens aquela rotina que é ao sábado de manhã tens aulas, ou à sexta tens ensaio, durante a semana estudas, mas aquele clique de passares uma semana inteira, dedicar-te ao teu instrumento e a conhecer o teu instrumento e a aprender com outras pessoas é sem dúvida
um momento que te faz ter uma ligação maior com o instrumento. E depois tens a outra parte, que é a parte social, ou seja, eu tinha na altura, tinha 12, 13, 14 anos, ou seja, eu não tinha idade nem autorização para sair à noite, portanto, isto era a minha festa. Sair com a banda era a minha festa, ir para estes masterclasses era as minhas saídas à noite. Eu sentia-me já um bocadinho mais adulto, mais privilegiado, porque os meus colegas estavam todos enfiados em casa e eu tinha autorização para ir passar uma semana fora, tocar um instrumento, à minha responsabilidade. Mas isto também acaba por ser altamente motivador, e não é só encontro com o teu instrumento, é também encontro com as outras pessoas, e acho que isso também é muito importante. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Passando agora para o Sr. Francisco, que já nos contou que durante o seu percurso tocou diversos instrumentos. É algo que nós não estamos muito habituados e que não é muito vulgar, porque nós escolhemos o nosso instrumento e, por norma, é o instrumento que tocamos até sair da banda ou até seguir o nosso percurso profissional. Porque é que aconteceu o Sr. Francisco ter aprendido tantos instrumentos e o que é que sentiu ao aprender todos esses instrumentos? Senti que não aprendi nada. Não, eu comecei por tocar clarinete, mas depois, como disse há pouco, tive um acidente, fiquei sem parte de um dedo e pronto, deixei de poder tocar o clarinete, porque senão seria talvez o instrumento que eu queria sempre, não é? De resto, depois foi uma questão de tapar buracos, que já estou habituado a isso. Aliás, sempre andei sempre nesta vida a tapar buracos aqui e ali, até na minha vida profissional. Raquel, posso só fazer uma pergunta? Claro que sim. É porque eu não sei, pai, tu quando vais para a banda, tu disseste que foi em 55, não é? Foi. Tu vais porque o avô já fazia parte? Como é que tu vais para lá? Já havia alguém ligado à música ou não? Não. Não sei o que é que eu vim para a banda. Há pouco o Sr. Francisco referiu-nos que o maestro... O maestro vivia ao lado da oficina onde eu... Pois, aliás, na altura não tinha lá a oficina, tinha do outro lado. Depois é que acabei por ir para lá. Mas morava no prédio logo à entrada da vila e os miúdos andam por ali, não é? E às tantas, não sei por carga d'água, mas Tinhas é certo que eu lá? fui aprender o solfejo. Não foi porque, sei lá, não nada me mandou para ali. Eu é que quis ir. Quis aprender música e pronto, e aprendi. Não havia ninguém na família que cantasse, nem nada disso? Ninguém. Não tive, aliás, ninguém, não. O meu avô está aqui numa fotografia já de 1980 e qualquer coisa. Aí na sede. É? Na sede. Está ali, a foto está ali. Sim, então já tem alguma ligação familiar com a banda. Foi a única coisa que foi o meu avô que ficava na altura contrabaixo, parece. Eu ali nem o conheço, quer dizer, é tudo gente de bigode. Então eram todos muito parecidos. Sei que é está aqui na fila da frente, mas eu não sei exatamente quem é, porque aliás também não o conheci, não é? Morreu antes de eu nascer. De maneira que era o pai da minha mãe. De maneira que seria por isso, não faço ideia. Sei que me deu na real gana para ir aprender música. Foi assim. Todos nós temos um bocadinho de uma ligação. Eu também, quando entrei para a banda, entrei por influência da minha avó, porque o meu bisavô, o pai dela, era clarinetista na banda. Então também foi esse percurso, também tem sido assim, e a minha irmã depois entrou porque eu entrei E qual é o teu instrumento? Eu toco clarinete. Então, podemos dar continuidade. Zé, tu tocaste sempre o bombardino, não foi? Foi? Sempre? Quer dizer, começaste com trompete, não é? Ou não? Não, sempre o bombardino. Só tive direito a bombardino. E gostaste? Gostei bastante. Gostei mesmo E muito. tocavas bastante bem, Zé. Deixa-me que eu te diga, quando eu entrei, é das imagens que eu tenho, quando entrei mesmo para
para a banda, portanto, para os ensaios. E das recordações que eu tenho, eu lembro-me que pensava: "Epá, ele toca mesmo bem, isto soa mesmo bem". E portanto Agradeço-te muito o elogio, mas não te posso partilhar. oh, Não É, posso. o bombardino é talvez o instrumento mais. Olha, eu chegava a estar a tocar no castelo, depois da novena, né? Fazíamos uma roda e havia um senhor, que vocês não conheceram, que era o senhor Arlindo Vital, vinha-se pôr atrás de mim só para ouvir o bombardino. Porque é de longe o instrumento mais bonito na banda. Pronto, não estou a puxar a brasa à minha sardinha. Até é tão bonito, vai logo na fila da frente, na formatura. Aquilo exatamente. E depois é o contracanto, aquilo é uma coisa extraordinária. Né? Enquanto um diz, estou aqui, o outro diz, estou além. Uhum. É exatamente o contrário. É a Está resposta. sempre a contradizer os outros. é verdade, é verdade. Passando agora para um pouco mais para as mudanças e as diferenças que são visíveis na SIC. Sr. Francisco, quais são as principais mudanças da banda entre o tempo que entrou, em que era músico, depois na altura em que passou também para a direção e atualmente? Bem, eu atualmente, como digo, agora já não ouço a banda já há uns tempos, não é? Mas só posso dizer que está bem entregue, porque o Carlos foi sempre uma pessoa que, aliás, e eu conheci um pouco como maestro, não o conheci, não é? Mas eu sei que ele vinha, portanto, ajudar a banda e tenho noção que é uma pessoa experiente e que está mesmo no sítio certo. De maneira que perguntaste, desculpa. Quais são quais são as principais diferenças que nota na banda quando entrou no início e depois quando passou também enquanto elemento da direção? No início isto estava tudo a cair, não é? Eh, Depois, na direção, tipo 2 ou 3 vezes na direção, eh, é difícil de gerir, porque como depois deve ser a mesma coisa, não é? E nós, naquela altura, tínhamos o associativismo, quer dizer, os sócios pagavam uma cotazinha de 10 euros por ano, na altura, 10 euros por ano, em 1970, 80. Isso ajudava um bocado, e era a Câmara Municipal, que todos os anos tinha uma verba que nunca passou dos 130, 140 contos, naquela altura, por ano. E era com isso que viviam, com o dinheiro dos sócios, e tínhamos aqui um básico, não sei se hoje está a funcionar, se não, e pronto, e era sempre a racha de dinheiro, para isto e para aquilo, a coletividade. Por exemplo, ia fazer um serviço, levava naquela altura, 500 escudos, na hipótese, não é? Eu lembro-me que, por exemplo, a festa da Erra fazia-se por 400 e tal escudos, 3 dias. E 10% eram para a coletividade. O resto era para distribuir pelos músicos. Porque andavam ali 3 dias ali a bregar a mola e sempre iam ganhar. Também nunca ganhei mais do que 150, 200 escudos na Erra. E deixei isto em 2005. E a Erra foi era uma das festas onde a banda sempre ia, sempre, não é? Houve uns anos que passou a ir lá a banda do Vimier, porque os festeiros não, se calhar acharam que esta coletividade levava muito dinheiro e então contrataram a banda do Vimier, uma do Vimier, foi Vimier, não sei se é Vimier ou se é Vimier. E então, como eu ia dizer, a coletividade ficava com 10% da receita e o resto era para distribuir para os músicos. 50, 60, numa precisão naquela altura, o músico recebia 20 escudos.
Algumas coisas mantêm-se mais ou menos idênticas, num contexto um bocadinho diferente, mas Eu não sei como é. o fundamental está lá. A piada é que íamos fazer uma precisão e cada um recebia 20 escudos. Agora 20 escudos. 10 centímetros. Mas deixa-me dizer que para nós, eu adorava cada vez que tinha estes trabalhos, porque estava a fazer uma coisa que gostava, estava de férias e juntava um dinheirinho. Portanto, Sem dúvida. eu aprendi música de borla e ainda recebia para isso. Portanto, foi uma oportunidade incrível. Pelo menos esse era o sentimento que eu tinha. Na altura que estiveste, também não Já recebia ganhavas bem. muito. Não ganhava muito. Está bem, mas era ótimo. É verdade. No verão tínhamos várias saídas. Houve uma coisa Corríamos as festas das terrinhas Exatamente. e dava para juntar um dinheirinho. É verdade, é verdade. A minha primeira máquina fotográfica foi comprada com o dinheiro que consegui juntar da banda. Foi um orgulho naquela altura para mim. Exato. deve ter andado um ano a tocar na banda para comprar a máquina. Exatamente. É isso mesmo. Passo então a palavra agora à Patrícia. Como é que era estar numa associação em que o teu pai também estava e tinha um papel tão ativo? Ele, é assim, não meteu cunha nenhuma, portanto não ganha nada com isso. Não, era igual, porque na verdade ele estava presente, mas quando era músico, se eu tinha alguma dúvida, perguntava-lhe. Eu ainda o apanhei como músico. Quando ele estava na direção, eu não metia nessas coisas, portanto não tinha grande relação a esse nível, portanto não tinha grande interesse também na parte da direção. Eu era de 15, 16 anos, queria era aprender música e estar com os meus amigos e ir fazer lá está, com esta família que se cria na banda, e fazer as nossas saídas e se calhar fazer aquilo que o Zé dizia, que é, não tinha oportunidade para sair à noite, então aproveitava para fazer as nossas saídas, e quando se tinha as saídas no autocarro, o meu pai podia ir lá à frente com a direção e eu ia lá atrás com os meus amigos no autocarro, na diversão, a conversar, a cantar, como fosse. Portanto, nunca senti que fosse um impedimento, por um lado, ou que, por outro lado, me trouxesse alguma coisa diferente. Acho que até era giro, era engraçado ter o meu pai, ter a família lá. Acho que, e mesmo no caso do Zé, que tinha a irmã, havia muitas famílias não sei se acho que havia mais, havia a Inês Roque. A Inês Roque e a irmã também. Exatamente. Havia a Catarina e a Ana. Sim, nós tínhamos muitas pessoas da mesma família na banda. A Leonor e a Raquel. Mais tarde. É verdade, é verdade. Acho Sim, que as famílias acabam por se juntar todas. Sim, e eu acho ganhei que... um cunhado. Ganhei um cunhado também da banda, portanto. É verdade. É verdade, é verdade. E assim as famílias também crescem, não é? É engraçado ver isso. Zé, em 2014 realizámos um concerto muito especial, não sei se te recordas, um concerto de Natal com uma encenação de uma peça em que tu tiveste um papel um bocadinho diferente. Tenho pena de não ter podido ir ver esse concerto. Foi o Scrooge. Exatamente, o rapaz chamava-se Scrooge. E tu tiveste um papel um bocadinho diferente do habitual, não é? Passaste de... Diga, senhor. O Zé fez lá Exatamente, ele foi ator. Saiu um bocadinho do papel de músico para o papel de ator. Recordas-te desse concerto e como é que foi assumir esse papel de ator acompanhado pela SIC, pela Banda da Terra? Olha, quando o Carlos me fez esse convite, eu fiquei muito contente, mas sabes, quando nós saímos ou quando nós nos afastamos um bocadinho, ficamos sempre com aquela sensação de culpa, de pronto, se calhar as pessoas estão chateadas comigo ou eu estou chateado com eles. Não é questão de eu estar chateado com as pessoas, mas tinha a sensação que poderia, como desapareci, como saí, como já não estava como músico, senti que, pronto, há sempre aquele sentimento de culpa própria que nós auto-incutimos em nós mesmos. Ninguém diz nada, ninguém sequer pensou sobre isso, mas acabamos por incutir essa própria responsabilidade em nós. E quando recebi aquele convite, eu fiquei mesmo muito, muito feliz e muito contente, porque senti que foi
apesar de já daqui não estar desta casa também, que também é sempre tu e também fazes parte da casa, se calhar não estás agora a trabalhar como músico, mas estás aqui também, mas tens outras valências que também que são importantes e que vamos trabalhar com isso. E lembro-me que foi um trabalho, se não estou em erro, foi um trabalho, não sei se foi exclusivamente produzido para aquele concerto, mas sei que houve um trabalho de um compositor que trabalhou aquilo, houve também um trabalho de texto, e foi das experiências mais felizes e das memórias que eu tenho recentes da banda, mais felizes, que foi fazer esse espetáculo no Salão Paroquial, ao qual me dediquei de corpo e alma, de verdade. E foi um ótimo Natal, foi mesmo. É verdade, há fotos disso, fotos espetaculares e acho que quem assistiu nunca mais vai esquecer, exatamente porque eram pessoas da terra a fazer algo que nunca foi visto, efetivamente, não é? Portanto, foi algo muito bom e acho que todos nós vamos recordar esse concerto muito, muito especial. Que ano Ah, foi? Não é? Em E que esse ano foi foi? 2014, não foi, Raquel? sim, 2014, 2014. E já Acho passou tanto tempo. acho que não me enganei na data, foi também uma pesquisa intensiva, porque queria falar-te muito sobre isto, e portanto acho que não me enganei na data. Depois a gente depois corrige. Exatamente, exatamente. Independentemente do que a SIC vos trouxe a nível individual, há certas memórias que vão levar para a vida e gostava de saber um bocadinho sobre qual é a melhor memória que cada um de vocês tem da SIC enquanto músico. Se calhar podemos começar pelo Sr. Francisco. Qual é a melhor memória que tem enquanto músico? Olha, eu dava ideia que foi precisamente em 1996, quando a sociedade fez 100 anos, e durante o mês de abril, tivemos, portanto, todos os sábados, duas bandas a tocar, incluindo a banda da Força Aérea também, e pronto, e a festa do 100º aniversário. Eu, nessa altura, era presidente da banda, da atividade, aliás, e gostei. Ainda hoje recordo isso com saudade. Muito obrigada. Patrícia, passa-te a palavra. Olha, eu acho que é os momentos com as pessoas, mas uma das coisas que eu até te tinha contado era, eu comecei com o maestro Fonte Santa e depois quando veio o Rogério foi assim uma coisa completamente diferente, com as ideias assim inovadoras dele e com as músicas diferentes e com as partituras com ideias diferentes e depois de repente chega-nos com uma partitura de uma coisa que era a greve dos músicos, em que nós estávamos a tocar e de repente, a meio da música, decidíamos abandonar. Até que ficava só Até que ficava só o Balila, não era? Exatamente. Na bateria. E aquilo, num primeiro impacto, para quem nunca tivesse visto, é claro que depois de tocado várias vezes, aquilo já não teria tanta piada, mas para quem estava a ver aquilo pela primeira vez, eu acho que tinha imensa piada, porque depois também fazíamos aquele papel de ator, não é? Que é chateados. Depois tínhamos que largar o instrumento com carinho e sair. E acho que isso também era um bocadinho, era engraçado, porque podíamos dar um bocadinho aso à nossa criatividade, não só na música. E foi um bocadinho puxar por nós e não só fazermos ler a partitura e tocar, mas puxar um bocadinho pelas nossas ideias e ele desafiou-nos um bocadinho nesse sentido e recordo esse desafio e acho que todos nós gostámos de tocar essa música e depois de ver as reações das pessoas. Eu estava a tocar e eu queria ver como é que as pessoas estavam a reagir no público, para ver como é que elas se estavam surpreendidas e se alguém acreditava que nós realmente estávamos a querer ir embora. Pronto. Eu não sabia o que é que estava a passar. Mas é uma boa memória que eu tenho. Obrigada, Patrícia. Antes de passar a palavra ao Zé, quero dizer que as pessoas que nos estão a assistir e que queiram intervir ou contar alguma história ou algum momento podem fazê-lo, basta indicarem-nos
num comentário que querem entrar e nós tentaremos fazer-vos entrar no Zoom e onde podem também dar o vosso testemunho e contar a vossa história. Zé, passo para ti a palavra. Olha, bons momentos. Todos os momentos de viagem eram ótimos. A Patrícia sabe, da parte de trás do autocarro era sempre uma festa, portanto essas memórias ficam sempre. O senhor Chico, como ia sempre à frente, não partilhava da diversão da parte de trás do autocarro. Mas há para além do Scrooge, não na qualidade de músico já, mas houve o concerto, acho que foi com a Ana Rock. Acho que foi um dos concertos mais bonitos que fizemos. Foi, se não estou em erro, nas Festas do Castelo. E foi um concerto em que a Ana Rock foi convidada como cantora. E eu acho que foi... Fiquei deslumbrado pelo profissionalismo. E acho que depois acabei por... Aliás, esse momento marcou-me tanto do ponto de vista da experiência, da partilha, de todo aquele aparato, da munição e estávamos todos micados, ou seja, foi uma experiência mesmo diferente, que acabou por me deixar um bichinho que mais tarde se veio transformar num curso de produção e tour management. Portanto, aquilo marcou-me de tal forma que eu, para além do trabalho excelente da Ana Rock, que foi brutal, tem aquela voz maravilhosa, e acho que esse foi o momento que mais me marcou no meu percurso na banda. Obrigada, Zé. Sem dúvida, nós fizemos já muitos concertos e muitos projetos inovadores. Eu, quando entrei, já há pouco tempo estive com o Rogério, portanto a minha referência enquanto maestro e os projetos que fiz foi com o Carlos, e sem dúvida, tal como eu disse na semana passada na entrevista com o Sr. Presidente da Câmara, há projetos que nos são propostos, não é? E são desafios e nós pensamos, não, isto não vai dar, isto é demasiado grande e parecendo que não, nós somos músicos amadores, digamos, não é? E então é sempre um desafio, e ver o resultado final e perceber que afinal somos capazes e o resultado é muito bom, é sempre uma mais-valia. Estamos agora só a aguardar que a Leonor entre, que nos vai trazer algumas questões que possam ter sido colocadas, alguns comentários. Vamos só aguardar um bocadinho, ela deve estar a entrar. Olha, Raquel, desculpa, se ela entrar, corta. Não, conte, esteja à vontade para contar o que quiser. Eu estava a lembrar-me agora que, portanto, além de o Alberto pôs-me a cantar também. E então fomos uma vez a Alcácer do Sal, fomos a Lisboa, a semana de Coruche em Lisboa, na Erva. O cantor tinha que entrar sempre. E então lembro-me, por exemplo, em Alcácer, a cantar o Figueira da Foz. No final, as velhotas todas que assistiram aquilo vieram ter comigo, abraçavam e beijavam, e todas satisfeitas. De maneira que, depois foi em Lisboa também, o pessoal todo que foi um almoço com o pessoal de Coruche que vivia em Lisboa, ali perto ali do Parque Meia, já não sei, na Casa do Alentejo, era o nome daquilo. E então, pronto, depois continuei a cantar Arachas e o Alberto todo contente e realmente aquilo resultou na altura. Estás a ver como é que eu vim parar à música, não é? Tinha o meu pai a cantar em casa. Tinhas de vir parar à música, não é? Bons tempos. Lembro-me bem dele cantar o Figueira da Foz. Era mais, havia outras coisas, já está. É verdade. Já temos aqui a Leonor. Bem-vinda, Leonor. Alô. Olá, muito boa noite. Boa noite, Leonor. Boa noite. Então, eu gostaria, desde já também, da minha parte, agradecer a presença de todos, dizer que, como espectadora, tenho adorado esta conversa, realmente traz muitas memórias ao nosso início,
Eu sou considerada aqui a mascote, ou uma das mascotes da banda. Entrei mesmo muito, muito pequena e desde então sempre tem sido uma das minhas grandes paixões. Quero também deixar aqui um voto de saudade aqui ao Zé, porque ainda me lembro do italiano vivo e do italiano morto. Essa piada está na minha vida desde sempre. Pronto, então eu queria deixar aqui o nosso testemunho das redes sociais. Tivemos então sempre mais de 20 telespectadores, tem sido realmente uma iniciativa, esta iniciativa da SIC tem-se mostrado realmente cada vez mais participativa. Deixa-me só aqui um bocadinho, que estou aqui com alguns problemas de... Ok, pronto. Realmente temos tido aqui algumas pessoas com vontade de participar, só que por questões logísticas, isto do Zoom é sempre complicado, não conseguiram participar. A Ana Luzia Tacha e também a nossa querida Anabela Ribeiro têm sido muito ativas. A Ana Simões também diz que o seu instrumento foi muito fácil de escolher, que era sempre a porta-estandarte. Exatamente. Sempre esta participação que é muito bem-vinda. Portanto, nós consideramos efetivamente que todos os... deixem-me só eu sair daqui. Estão a ver problemas? Problemas de técnicos, é péssimo. Bem, então... A nossa querida Ana Luísa Tacha... Luísa. Sim, peço desculpa. A nossa querida Ana Luísa Tacha trouxe aqui vários comentários, como as idas ao Algarve, os casacos para as mulheres, que realmente foi uma grande mudança na nossa SIC. Ela fala que o primeiro casaco dela era do colega Luís Frazão, ou seja, é uma grande força de adaptação a esta nossa realidade. Eu estou a trazer aqui alguns testemunhos de outros músicos, porque efetivamente tem sido complicado trazer mais pessoas para esta dinâmica em termos presenciais ou até em termos do Zoom, mas tem sido muito bom porque toda a noite têm comentado. O nosso Balila também comenta sempre, não é verdade? Tem sempre uma grande participação. Balila também já faz parte da nossa casa, não é? É verdade. Uma coisa muito importante tem sido que cada vez mais nós vemos que há uma grande diversidade na banda, portanto, desde idades aos nossos backgrounds, portanto, àquilo que nós vivemos, e isso também é muito importante. Quero deixar então, para terminar a minha pequena, o meu pequeno contributo para esta conversa, quero deixar aqui uma pergunta para todos até para a Raquel, porque eu acho que a Raquel, como presente membro desta banda, merece efetivamente esta pergunta, que é, na vossa vida, vocês veriam a vossa vida da mesma maneira se não fosse a banda? Ou seja, o contributo que a banda teve na vossa vida, vocês sentem que não poderia ter sido outra coisa, que só poderia ter sido a nossa SIC com tudo aquilo que ela oferece, com os defeitos e com as qualidades? Vocês sentem que a SIC foi realmente... não podia ter sido outra coisa para serem o que são hoje? Raquel, podemos começar por ti, que ainda não tiveste a oportunidade. Obviamente que não, a resposta é não, não seria a mesma coisa e não poderia ser, até porque tudo aquilo que hoje já disseram, tanto a nível profissional como a nível pessoal, não, porque talvez as pessoas que eu conheci não iria conhecer se não tivesse sido a banda. As coisas que aprendi não tinha aprendido se não fosse a banda, portanto eu nunca posso dizer que as coisas seriam iguais estando na SIC ou não estando na SIC. Se considero que é uma mais-valia, sem dúvida alguma, por todos os motivos e mais alguns, até mesmo a nível, hoje em dia, desta organização, não é? De tudo aquilo que nós estamos a construir durante este mês para partilhar e tudo mais, são experiências de vida e, portanto, acho que nunca poderia dizer que teria sido igual.
Muito obrigada. Gostaria então de ouvir umas últimas palavras, tendo em conta esta questão dos restantes, portanto, do Zé, do Sr. Francisco e da Patrícia, para então poderem passar a palavra para a minha irmã. Eu acho que também o que aprendi me fez a pessoa que eu sou hoje, e daquilo que nós falámos também ao longo desta noite toda, das pessoas que fomos conhecendo, o facto de estarmos aqui todos, o meu pai eu já conhecia, como é óbvio, toda a gente sabe, não é? Mas todos nós estamos aqui hoje, e o facto de nos ter proporcionado estarmos aqui hoje todos à conversa, e aquilo que eu pude aprender com a música me fez uma pessoa melhor e uma profissional melhor naquilo que eu sou hoje, numa área completamente diferente, que nada tem a ver com a música. Eu acho que era importante que toda a gente, e por isso é que a música está na educação de todas as pessoas, se calhar devia ser mais aprofundada do que ao que está, mas para isso é que existem as SICs e outras bandas por aí, se calhar deviam existir mais, mas é o que é, não é? Mas ainda bem que temos a nossa, e acho que é importante para todas as crianças que por aí existam, ou para os pais que estão a ver este direto, que coloquem as suas crianças a aprender música, porque com certeza vão tirar muito daí. Eu dá-me ideia que realmente a cidade de São Crescense fazia muita falta nesta terra. É aqui que se fazem homens, é aqui que se fazem mulheres. Por exemplo, eu estou a ver a minha filha e estou a pensar como é que ela era, como é que ela começou, e agora hoje vejo-a aqui, estou orgulhoso, pronto, é mesmo assim. E eu... Oh! E eu exatamente, aqui por uns tempos já cá não estou, e sinto-me bastante satisfeito de estar aqui acompanhado com esta juventude. E só Na internet, a fazer uma chamada através do Zoom. Nunca pensei que pudéssemos estar aqui todos juntos, é um facto. De maneira que muito obrigado também por me terem convidado, e eu, ao pé desta juventude, não sou capaz de dizer mais nada. Da minha parte, primeiro, olá Leonor, já faz muito tempo que eu não te via. A Leonor é a irmã da Raquel, não é? É sim, senhor. É assim, é a Leonor agora para efeitos só aqui entre nós, porque nós chamamos sempre Nono, nunca foi a Leonor, portanto... Sim, é verdade. Isto é só para efeitos oficiais. Pronto, eu agora nunca tive esse nome. Eu nem respondo por esse nome. Exatamente. Olha, desculpa. Por todos os motivos e mais alguns, sem dúvida que a minha vida e que a minha personalidade não seria a mesma se não tivesse passado pela experiência que foi os anos que estive na banda, na SIC. Por todos os contributos e mais alguns que já fui enumerando, e também pelas pessoas que fui conhecendo, porque sem dúvida que me marcaram pela positiva, quase todas, não quase todas, mas todas mesmo marcaram pela positiva, e sim, não seria a mesma coisa. E muito obrigado mais uma vez pelo convite, e os meus parabéns à SIC, não só pelos 125 anos, mas também por trazerem, continuarem próximas das pessoas e da comunidade. Agora, já que não podemos estar fisicamente, continuamos aqui para continuar. Muito obrigada. Queria deixar também aqui o testemunho, o último que eu consigo dar aqui da nossa querida Ana Luísa Tacha, que nos diz que se não entrasse na banda, não se teria enriquecido, quer a nível musical, quer com a camaradagem, ganham bons amigos, e assim que era uma grande família, e acho que continua a ser. Todos nós podemos dizer a mesma coisa. Quero também deixar por último o meu testemunho. A SIC deu-me muitas coisas ao longo destes anos, não só uma melhor ligação com a minha irmã, como também imensas pessoas na minha vida, e também uma família, porque o suporte que a SIC nos dá é inagualável. E também a capacidade de esta arte, de poder ter arte na minha vida, esta música, e de poder fazer música, isso para mim é muito importante, e realmente
pá, não quero dizer que seja sempre bonito, não quer dizer, mas eu tentava. Pronto, e realmente Senhor quando... Francisco, a minha irmã toca trompa. Era isso que eu ia dizer. É assim, não me. Eu ia dizer efetivamente que eu comecei na trompa, infelizmente por um problema de saúde tive que mudar para a percussão. E o Balila já me está aqui a mandar tocar bateria. É assim, eu toco, mas tens de trazer a bateria, Balila. Tens de trazer e eu toco, prometo. Falar em trompa, não dá para entrar a Vânia também por aí? Eu não sei dela, eu juro que não sei dela. Se eu trouxer a trompa, tem que trazer também a tuba, que é o Carlos, o Feijão. É verdade, as famílias a crescer, como estávamos a falar há bocado. Obrigada, Leonor, pelo teu contributo. Pronto, agora que estamos a terminar, quero agradecer novamente aos três. Patrícia, muito prazer, porque eu não te conhecia quando eu entrei. Igualmente, igualmente. Tu já não estavas na banda. Continuamos sem saber quando é que eu saí e quando é que eu entrei, não é? Continuamos sem saber, mas é uma coisa que vamos tentar procurar e quando, Eu sou a pior, eu e sou a quando pior. nós soubermos, eu vou-te mandar mensagem a dizer quando é que tu entraste e quando é que tu saíste da banda. Porque a Raquel perguntou-me e eu não fui capaz de lhe dizer as datas. O meu pai mandou-lhe tudo certinho, com a data em que entrou, a data da primeira saída, Eu não sei a tua. tudo, e tudo, ele recordava-se tudo. Ela perguntou-me, a Raquel perguntou-me quando é que eu entrei, quando é que eu saí. Eu disse, não faço ideia, não consigo, não faço mesmo ideia, desculpa. Mas pronto, desculpa por isso, mas pronto, sei que foram anos muito bons, gostei muito, mas não é por mal, lembro-me de muita coisa boa, mas não consigo ficar mesmo as datas, porque aconteceu tudo muito, é a adolescência. Foi uma altura muito complicada. Mas pronto, obrigada pelo convite, parabéns à SIC, estas iniciativas são incríveis, eu acho que é muito importante para aproximar as pessoas e principalmente os mais jovens, porque acho que é muito importante e já na altura em que nós lá estávamos, queríamos trazer pessoas jovens para a banda porque estava a ficar envelhecida, eu acho que os mais jovens têm que aderir a estas iniciativas e aprender música e eu acho que é através da internet e de iniciativas como estas que também podemos lá chegar. Obrigada e parabéns à SIC. Obrigada, Raquel. Obrigada, pai. Obrigada, Patrícia. Não sei se mais alguém quer deixar algum comentário, dizer alguma coisa. Falta-me agradecer também, que eu não fazia ideia que já tivesse a acabar. Sinto-me tão bem aqui a falar com a juventude. Mas pode continuar, Sr. Francisco. Se tiver mais histórias para nos contar, esteja à vontade. Agradeço o convite e pronto, fez-me recuar 50 anos na minha vida e estou satisfeito por isso. Um dia, quando voltarmos outra vez a poder estar todos juntos, organizamos alguma coisa presencialmente só para o Sr. Francisco nos ir contar as grandes histórias que tem da SIC. Fica aqui prometido, está gravado, há muitas testemunhas. Um dia, a ver se organizamos isso. Zé, não sei se queres dizer mais alguma coisa? Um último obrigado também a ti, Raquel, e ao Carlos também por me ter feito o convite. Gostei muito de voltar a ver a Patrícia e o Sr. Francisco, gostei muito de voltar também a ver a Leonor e a ti, Raquel, já fazes muitos anos, portanto, Obrigada. muito obrigado, muito obrigado. Obrigada. Para terminar, eu quero apenas deixar uma mensagem, porque todos sabemos que as coletividades são feitas de pessoas e para pessoas. E o mais difícil de manter estas coletividades vivas e tentarmos fazer aquilo que estamos a fazer hoje e temos vindo a fazer este mês é a falta de pessoas e de pessoas com iniciativa e de pessoas com vontade de fazer as coisas. Muitos de nós têm a nossa vida pessoal e profissional e torna-se muito difícil conseguir disponibilizar mais tempo para estas coletividades. E, portanto, eu quero deixar a título pessoal um convite a todos os músicos, ex-músicos, famílias, crianças ou todos os crescentes que assistam a esta entrevista e que tenham esta vontade e capacidade deste espírito de associativismo, a juntarem-se a nós, porque não são só os atores principais, e partindo aqui da conversa que tivemos há bocado com o Zé, não são só os atores principais que fazem as coisas andar, não são só os músicos, os maestros, a direção, é preciso também os atores secundários e a base para nos ajudarem, para nos apoiarem a pôr estes projetos de pé.
E, portanto, faço aqui o convite a todas as pessoas que queiram ajudar a SIC, que queiram participar, mesmo que seja só com um dia ou um bocadinho, que falem connosco e que estaremos portas abertas para receber todos. Muito obrigada e, mais uma vez, foi um prazer estar aqui convosco. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa noite, até à próxima. Obrigado.